Oi pessoal, eu sou a Miaro e hoje nós vamos falar sobre o que é a vida. Bom, vamos começar no modo 100% acelerado, que é como normalmente a nossa ansiedade se comporta. Como, o que você está fazendo agora? Com o que você tem se preocupado? O que você está esperando? São perguntas que normalmente a gente se faz quando estamos depressivos na cama ou quando estamos procrastinando sobre algo super importante que deveríamos fazer. Enfim, pessoal, vamos começar pelo conceito de vida. A vida, ela é simplesmente você estar vivo, já que morto você com certeza não está. E estar vivo abrange uma série de responsabilidades como simplesmente se manter vivo. Nível 1. Básico, totalmente modo de sobrevivência. Nesse nível nós precisamos de mantimento, estadia e relacionamentos sociais. Nesse nível estamos no básico da necessidade humana. Sem esses passos, provavelmente as suas próximas etapas serão muito mais difíceis. Materiais que facilitam o nível 1. Moradia provisória, escolaridade, trabalho e relacionamentos. Com essas coisas é muito mais fácil você conseguir passar pelo nível 1 sem nenhuma dificuldade. Agora, o aperfeiçoamento do nível 1, que é como quando você tem visão da sua fonte de renda com o que você quer trabalhar futuramente, investimento em conhecimentos, né, um curso, um técnico, ou simplesmente você pegar, sentar na sua mesinha e estudar sobre aquilo que você quer, porque isso também é uma forma de aprendizagem. E muitas vezes, muitas pessoas que têm diploma sabem muito menos do que pessoas que realmente se dedicam e colocam a mão na massa para estudar sobre algum assunto. E também, algo necessário é a moradia fixa. Desacelerando em 20%. Bom, agora nós chegamos no nível 2, os sentimentos. O nível 2 é totalmente complicado. Expectativas, depressão, ansiedade, amor, rancor, teimosia, injustiça, vingança, desânimo e desastre. Os sentimentos. Manjar de diversidades que fazem a gente ir do céu ao inferno muito rápido ou do inferno aos céus muito rápido na mesma velocidade. Esse manjar de sentimentos pode simplesmente te afundar e simplesmente fazer com que uma pessoa muito disciplinada e que se cobra demais deixe de lado todas aquelas coisas que são básicas e que são fundamentais para a vida dela. Você simplesmente está se deixando de lado por conta de uma série de sentimentos que você não consegue resolver bem dentro de você. E é por isso que agora, nesse momento, você vai pegar algum trabalho que você está procrastinando, alguma coisa que você precisa fazer, que muitas vezes é simplesmente cortar a unha ou fazer o cabelo. Eu tô precisando fazer minha franja. Então, você vai fazer agora nesse momento, enquanto você assiste o resto do vídeo junto comigo. Ou se você quiser, você simplesmente pode fazer uma atividade. Eu vou fazer uma atividade junto com vocês, porque isso me acalma, me desestressa e me deixa melhor pensando. Desacelerando 40%. Agora nós vamos falar sobre relacionamentos e por que os relacionamentos são tão importantes na nossa vida. Qual o sentido de viver se você vai só sobreviver? Se você todos os dias vai conseguir só o seu mantimento, se você todos os dias vai fazer as coisas básicas pra você. Mas eu também não tô dizendo que você deveria se humilhar pra uma pessoa que não quer passar os dias dela com você e nem significar ou dar um novo significado pra própria vida, além de simplesmente trabalhar e de focar nessas coisas materiais. Qual o sentido de nós vivermos sofrendo pela ausência de uma pessoa que simplesmente não quer passar tempo conosco? Uma pessoa que prefere fazer qualquer outra coisa. Às vezes a pessoa simplesmente para em algum lugar e prefere ficar ali apreciando aquela bela paisagem sozinha do que estar com você. Eu não estou falando sobre isso. As conexões que a gente tem durante a vida, as conexões que a gente tem com pessoas que gostamos, relacionamentos que construímos, eles têm que ser mútuos. E a partir do momento que você está sofrendo por uma relação, você tem que parar e pensar se aquilo realmente está sendo bom para você.
A forma que você está vivendo agora está coincidindo com o que você gostaria para si mesmo? O que você acha sobre a sua própria vida? Está certo assim? Você acha que você deveria viver assim? Você acha que isso é legal para você? Seja sincero. Enfim, relacionamentos são muito bons. Quando a gente precisa de alguma ajuda, quando a gente tá em um momento delicado, quando a gente quer passar simplesmente um momento feliz ao lado de alguém, como, sei lá, jogar beisebol. Bom, eu falei algo totalmente aleatório, mas vocês entendem qual é a importância de ter uma família, né? É por isso exatamente que as famílias foram constituídas, pra gente ter com quem agregar forças, pra gente ter sentimentos a serem trocados mutuamente, um com o outro, e isso tudo é muito importante. Mas a gente também precisa pensar no lado da nossa individualidade. Por que a gente precisa pensar no lado da nossa individualidade, Miaro? Bom, é porque simplesmente existem muitos relacionamentos que não são bons pra você e que não vão te fazer bem. E a partir do momento que isso está ocorrendo de forma que não deveria com você, você tem que meter o pé. E como você vai meter o pé se você não consegue ficar sozinho? É aí que você aprende a sua individualidade. É aí que você aprende a gostar de passar tempo consigo mesmo. Você não é uma pessoa divertida? Você não conta boas piadas? Então por que você não faz isso pra você? Entendeu? Você tem que ser a sua própria rede de apoio. Eu sei que rede de apoio se refere mais ao meio social, mas você precisa ter essa rede de apoio dentro de si mesmo. Você tem que ter noção que a partir do momento em que não tem uma pessoa disponível ali para te ajudar em algum problema, você também não vai recorrer a qualquer lixo que te trata minimamente bem ou super mal para suprir essas necessidades de carência afetiva que você tem dentro de você, porque isso vai te fazer sentir mais humilhado ainda e vai se sentir mais inferior ainda às outras pessoas. É aí no momento que você tem que analisar e pensar: cara, eu consigo fazer isso sozinho. Se tantas pessoas nesse mundo conseguem, por que você não consegue? O que te faz menos que as outras pessoas? A sua ansiedade? Não, é simplesmente você pegar e você fazer aquilo que você tem pra fazer. Enfim, nem sempre vai ter uma pessoa ali para segurar a sua barra emocional ou simplesmente te ajudar financeiramente. É aí que você vai ter que agir que nem um andarilho, procurar empregos e oportunidades por aí. Não é como se as oportunidades viessem de cara. Eu sei que muitas pessoas têm medo disso, muitas pessoas têm medo de: e se a porta fechar pra mim? Aí você procura outra porta. É assim que a vida funciona, entendeu? E é assim que eu, inclusive, comecei a engatinhar. Porque muitas vezes a gente tem essa autoridade dentro da gente sobre a nossa própria vida. A gente tem essa força, mas é algo que a gente não consegue perceber quando estamos sobrecarregados demais pelos nossos próprios sentimentos. E se você está tão carente, se você não tem amor, já experimentou se amar? Já experimentou tentar dar todo esse carinho, toda essa atenção que as outras pessoas não estão dando pra você, pra si mesmo? Já pensou em fazer isso? Já pensou em simplesmente pegar, olhar ao seu redor e, se você está sozinho no momento, conversar consigo mesmo? Pensar assim, começar a desabafar: nossa, cara, eu tô tão triste. Nossa, aquela pessoa tá sendo um lixo comigo, cara. Faz piada pra si mesmo, sei lá, desenha. A vida é muito mais do que você se manter ocupado o tempo todo. Às vezes você simplesmente tem que aproveitar a sua própria companhia. O que você tá procurando nos outros é uma companhia humana, e você é o quê? Um humano. Então você poderia pegar aqui uma tinta ou algo do tipo e começar a pintar algo que te inspira. Ou não, eu desenho muito mal, pinto muito mal. Normalmente as minhas pinturas não me inspiram tanto. Mas quando eu guardo uma pintura minha sobre algo que eu fiz no passado, ou quando eu simplesmente expressei os meus sentimentos com cores num papel, eu consigo lembrar disso e isso me motiva. Porque são essas pequenas coisas, esses pequenos gestos que fazemos pra nós mesmos no futuro, essa mensagem que passamos pra gente, que nos acalma em momentos que às vezes a gente nem imagina. Então, pessoal, eu simplesmente estou fazendo uma pintura agora porque isso relaxa. Eu acho que o sentido da vida é nós simplesmente nos acalmarmos um pouco, desacelerarmos o ritmo e pintarmos.
arrumarmos algo. Quando não temos nada para fazer, nós podemos fazer um chá. Assistir filmes, séries, jogos, essas coisas são boas, mas isso não te faz passar aquele tempo que você deveria consigo mesmo, sabe? Isso é algo que mais aprisiona do que te dá a companhia ou a atenção que você necessita ou precisa no momento. Você acha que a sua vida tá resumida a ficar o dia todo jogando e nem saber o que aconteceu durante esses segundos que você passou desacordado mentalmente? Não. Isso é algo que é proibido de fazer ou algo que vai destruir totalmente a sua vida? Também não. É algo que a gente tem que conciliar. Às vezes a gente precisa colocar duas coisas na balança ou mais coisas e a gente precisa ver se aquilo faz tanto mal assim ou se aquilo faz muito bem assim. E daí a gente começa a conciliar. Nesse momento eu faço isso, naquele tempo eu faço outra coisa, porque daí você não vai ficar 100% focado e 100% perdendo só o seu tempo em algo que não te agrega em nada. Às vezes você tem que conciliar a sua responsabilidade com um momentinho pra sofrer e chorar na sua cama isolado 3 horas da manhã. Enfim, pessoal, o que eu tô querendo dizer com isso? Muitas vezes a gente se sente muito mal, muitas vezes a gente tá depressivo, muitas vezes a gente sente falta de alguém e nem sempre as pessoas vão ficar ao nosso lado nos bajulando, ou nem sempre a pessoa vai estar disponível naquele momento que você precisa, porque ela tem a própria vida, ela tem outras responsabilidades e quem precisa cuidar de você, quem tem responsabilidade total com você é você. Quem tem que se manter vivo, quem tem que se sustentar é você mesmo. Você simplesmente foi colocado nesse mundo e isso não foi culpa sua. Mas agora, se você decide viver, você tem que mudar. Você tem que cuidar de si mesmo. Você tem que sofrer, ter um momentinho pra sofrer. Eu vou chorar muito. E ter um momentinho de você cortar as suas unhas. Às vezes, com o trabalho e com o estresse do dia a dia, a gente acaba recorrendo muito à chupeta digital, né? A gente acaba vendo vídeos. E isso é um sinal muito nítido de ansiedade. Porque você se sente incapaz, você se sente depressivo, você não sabe o que você faz com esses sentimentos. E você começa a olhar reels, a olhar um vídeo atrás do outro. Eu sei porque eu fiz isso, tá? Eu fiz isso muitas vezes. Quem tá comigo desde o começo sabe o quanto eu passei meses depressiva, porque sim, eu tenho dependência emocional. Eu tenho dependência emocional desde criança. Por quê eu tenho dependência emocional? Por conta da estrutura familiar ruim, entenderam? Eu não tive os meus pais presentes, eu fui criada pelos meus avós e eles foram bons avós, mas quando eu era criança, pequenininha, eu já tive aquele relacionamento com a minha mãe e com meu pai que eles simplesmente do nada me negaram e foram viver cada um as suas vidas. Eles simplesmente seguiram os seus caminhos, criaram outras famílias e a Miaruzinha, criancinha, não sabia o que tinha acontecido, ficou triste, sentia falta, não sabia porque eles não estavam o tempo todo perguntando sobre mim, eu sentindo a minha falta da mesma forma que eu perguntava sobre isso para eles, para os meus avós. E isso foi muito complicado. Isso foi muito complicado para mim e eu acredito que isso é muito complicado para outras pessoas. Desencadeia trauma, desencadeia falta de autoconfiança, porque daí você pensa, nossa, se os meus próprios pais me abandonaram, por que aquela outra pessoa continuaria comigo? E aí que tá a resposta. Provavelmente ela pode não continuar, ela pode escolher não continuar, entendeu? Porque as pessoas, elas não têm uma obrigação com a gente, elas não têm uma obrigação com você. Elas não têm obrigação de fazer algo por você, entendeu? Porque essa obrigação, quem tinha na sua infância eram os seus pais. E agora você é um adulto, você é um adolescente, você precisa ser a sua própria base. Porque é isso que a gente precisa desenvolver ao longo dos anos. E que outras pessoas que tiveram essa rede de apoio emocional, elas conseguiram com mais facilidade. Elas conseguiram ser autossuficientes durante os anos. E é isso que pessoas com dependência afetiva
precisam desenvolver ainda dentro delas, curar esse trauma, essa falta de afeto que você teve. Às vezes não foi nenhuma falta de afeto, mas uma falta de afeto de pessoas específicas, que você tinha essa relação emocional e que te foi negado, que simplesmente foi cortado ali e você não teve mais. Mas você precisa tratar isso dentro de você. E como que você vai tratar? Fazendo coisa sozinho, aprendendo a ficar com você mesmo, aprendendo a fazer um desenho, uma pintura com você mesmo, a arrumar o quarto com você mesmo, a conversar consigo mesmo. Parece coisa de louco, mas não é. É uma coisa que é natural. Eu falo muito sozinha. Não sei se é natural também, né? Mas eu falo bastante sozinha. Talvez isso é um sinal frequente de uma pessoa que foi abandonada. Talvez, mas eu falo sozinha. E isso é algo que ajuda. Tanto que vocês percebem que eu sou muito tagarela, né? Eu adoro conversar. Mas eu também não tô assim 100% das vezes. Algumas vezes eu tô mal, algumas vezes alguma coisa me dá gatilho, algumas vezes eu só quero ficar o dia todo em cima da minha cama assistindo Hells. E são momentos, são fases, porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Eu sei que nem todos temos a mesma oportunidade de simplesmente estar na cama e ficar na cama e estar depressivo. Porque muitas pessoas precisam ter alimentação, fornecer o básico para si mesma, ou para dentro de casa, ou para outras pessoas. Muitas vezes você não consegue ficar sozinho com você mesmo. Muitas vezes tem pessoas te incomodando o tempo inteiro, entendeu? E isso é algo que você deveria refletir, entendeu? Você deveria pegar, parar e refletir. Cara, eu não tô legal. Eu não tô bem assim. Eu preciso de um momento pra chorar. E aí você vai ter que tirar um pouco da atenção das outras pessoas. Eu sei, é muito difícil. Não é fácil, tá? Eu sei como é. Porque eu também já tive que cuidar de pessoas. Eu sei como é. Eu já fiquei com pessoas doentes, pessoas que eu amava muito, me importava muito, pessoas que necessitavam de mim, entendeu? E aí, você, claro, presta ali o que você tem que prestar de atenção para aquela pessoa e dá uma isolada. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, o que você conseguir, dá uma isolada, porque você precisa desse momento consigo mesmo, você precisa chorar, você precisa colocar pra fora, você precisa conversar consigo mesmo sobre o que você está passando, se é aí exatamente onde você gostaria de estar ou não, entendeu? E você às vezes deveria perguntar sobre o porquê. O porquê que eu faço o que eu faço? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou feliz com isso que eu estou fazendo? Porque algumas vezes a gente se prende em situações que a gente não precisaria se prender. Às vezes é um trabalho que desgasta muito, às vezes... Bom, a maior parte dos trabalhos desgasta, né? Vamos ser bem sinceros. Mas às vezes, junto com esse desgaste de dentro do trabalho, existe também desgastes emocionais que você tá passando lá dentro. Às vezes um bullying, às vezes algo que as pessoas estão vasculhando sobre você, às vezes pessoas que não deveriam fazer isso, abusam do seu trabalho ou da sua saúde mental. E você deveria refletir sobre, cara, eu preciso realmente ficar nesse lugar onde eu estou? Porque a vida ela é só uma. Você não vai viver de novo. Esse momento que você tá passando, você não vai passar de novo. Entendeu? Essa é só mais uma oportunidade de uma série de oportunidades que você tem, só que você não se acha capaz o suficiente para correr atrás. Muitas vezes você tem tempo, às vezes você não está cansado. Vou ser bem sincera, às vezes você não está cansado do trabalho. Às vezes você está cansado emocionalmente e é por isso que você não consegue dar um passo a mais. Às vezes você não acredita em si mesmo, às vezes você tem um dia livre para simplesmente procurar outra coisa, mas você não consegue. Porque você se sente incapaz. E é exatamente por isso que você deveria relaxar um pouco, se acalmar um pouco e falar consigo mesmo. Pensar em estratégias. E aí pôr em prática essas estratégias.